Nessa videoaula você irá aprender a calcular a variação de entalpia de uma reação a partir da energia de ligação. A energia de ligação é a variação de entalpia da reação em que um mol de ligação é quebrado. Então, lembrando que sempre que estivermos falando sobre entalpia, nós estamos nos referindo à energia, tá? Os reagentes e os produtos sempre vão estar no estado gasoso, ok? Quanto maior a energia de ligação, mais forte é a ligação entre os átomos. Lembrando que sempre que a gente fala de uma reação química, nós estamos falando de reagentes e produtos. Nos reagentes, nós sempre teremos a quebra das ligações. E nos produtos, nós sempre teremos a formação das ligações, tá? A quebra de uma ligação é um processo endotérmico. Já a formação das ligações é um processo exotérmico. Os valores de energia de ligação são padronizados, ou seja, nós precisamos consultar tabelas que nos apresentam esses valores. Aqui a gente tem o exemplo de uma tabela, então nós temos o exemplo de 4 tipos de ligações, né? Uma ligação hidrogênio-hidrogênio, uma ligação oxigênio-oxigênio a partir de uma ligação simples, uma ligação oxigênio-oxigênio a partir de uma ligação dupla e uma ligação hidrogênio-cloro. E aqui a gente tem o valor das entalpias de cada uma delas, né? Então, lá no início, eu falei que quanto maior o valor da entalpia, né, da energia de ligação, mais forte seria essa ligação. Então, se a gente comparar aqui essas duas ligações de oxigênio a oxigênio, a ligação oxigênio-oxigênio através de uma ligação simples tem o valor de 157. E a oxigênio-oxigênio através de uma ligação dupla, 496. Então, essa ligação oxigênio-oxigênio feita através de uma ligação dupla é uma ligação muito mais forte do que através da ligação simples, tá? Então, quanto maior esse valor, mais forte é essa ligação e mais difícil de ser quebrada, por exemplo, tá? Esses valores aqui, eles são em kJ, ok? Agora nós veremos o passo a passo para calcular a energia de ligação, tá? Então, primeiro nós calculamos a quantidade de energia para quebrar as ligações, que é a parte endotérmica da reação, tá? Então, o ΔH de quebra vai ser maior que zero, pois é uma reação endotérmica. Depois, nós calculamos a quantidade de energia necessária para formar as ligações, tá? Que aqui seria a parte exotérmica. Então, o ΔH de formação, que vai ser menor do que zero. E, por último, nós calculamos a reação global, que vai ser o ΔH de quebra mais o ΔH de formação. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, quando vocês tiverem que fazer um exercício sobre cálculo de energia de ligação, vocês terão sempre uma reação química, onde as substâncias estarão no estado gasoso e vocês terão sempre uma tabelinha com os valores de energia de ligação de todas as ligações que estarão envolvidas nessa reação química, tá? Então, aqui a gente tem uma reação química onde nós iremos calcular a variação de entalpia, tá? Então, aqui eu coloquei só um lembretezinho, tá? Que nós precisamos calcular o ΔH de quebra, que vai ser maior que zero, ou seja, positivo. ΔH de formação menor que zero, ou seja, negativo, tá? Só coloquei esse lembrete aqui para a gente se orientar, tá? Então, nós temos a reação aqui, CH2H4 mais H2, que forma C2H6. Então, reagentes, ΔH de quebra, produtos, ΔH de formação. E aqui a tabelinha que sempre irá aparecer, porque como eu já disse lá no início,
os valores de energia de ligação são valores tabelados, então nós sempre precisamos consultar uma tabela. Então, a primeira coisa que vocês precisam é da fórmula estrutural de cada uma dessas substâncias, tá? Então, aqui a gente vai reescrever essa reação utilizando a fórmula estrutural de cada uma dessas substâncias, tá? Então, aqui está, ó, C2H4, fórmula estrutural dele, o H2, a fórmula estrutural dele, e o C2H6, a fórmula estrutural. Por que a gente vai utilizar a fórmula estrutural? Para que nós consigamos enxergar quais são as ligações que formam essas substâncias, para que nós consigamos aplicar esses valores de forma adequada, ok? Então, agora a gente vai começar a fazer o cálculo, tá? Primeira coisa, como nós estamos falando da parte da quebra, que é positiva, então vamos colocar um mais indicando que a gente está falando sobre a quebra que é positiva, tá? Então, vamos abrir um colchete aqui para a gente separar tudo, tá? Então, agora a gente vai analisar quais são as ligações que formam essa primeira molécula para a gente colocar os valores referentes a cada uma. A primeira ligação é a carbono-carbono com uma dupla ligação, tá? Essa ligação está aqui, ó, o valor dela é 612. Então, nós vamos colocar aqui na nossa equação, 612, ok? Depois, nós temos as ligações carbono e hidrogênio formando essa molécula. Nós temos 4 ligações carbono e hidrogênio formando essa molécula. Quando nós olhamos aqui na tabela, a ligação carbono e hidrogênio vale 412. Aqui na molécula nós temos 4 ligações carbono e hidrogênio participando dessa molécula. Então, nós iremos fazer 4 vezes 412, tá? Ainda nos reagentes, nós temos uma ligação hidrogênio-hidrogênio. Consultando aqui na tabela, ela vale 436. Então, mais 436. E assim, nós concluímos a parte dos reagentes, ok? Agora, a gente vai para os produtos. A parte dos produtos é a parte exotérmica, ou seja, o ΔH de formação que vai ser negativo. Então, eu já coloquei um menos ali. Vou abrir outro colchete aqui para a gente separar toda a nossa equação, tá? Primeira coisa, a gente tem uma ligação carbono-carbono, ligação simples, que está aqui na nossa tabela, ó, que vale 348. Então, vou colocar aqui 348. Depois, nós temos várias ligações carbono e hidrogênio na nossa molécula, ó. Mais precisamente, 6 ligações carbono e hidrogênio na nossa molécula, que vale 412. Então, eu vou colocar mais 6 vezes 412. E vou fechar o meu colchete. Vou resolver separadamente cada um dos colchetes, porque eu preciso saber quanto que eu tenho nos reagentes e quanto que eu tenho nos produtos, tá? Então, aqui nos reagentes eu tenho mais 2.696. E aqui nos produtos eu tenho menos 2.820. Se eu fizer essa conta, né? Quando eu fizer essa conta, mais dos 2.696 menos 2.820, o resultado vai ser menos 124 kJ por mol.
Então, se o resultado foi negativo, né, menos 124 kJ por mol, esse é o resultado da entalpia da minha reação, ou seja, a minha reação é exotérmica. É muito importante vocês saberem que os coeficientes estequiométricos sempre devem ser considerados quando a gente faz esses cálculos. Essa aqui é a reação que a gente utilizou no exemplo que nós acabamos de fazer, tá? Então, essa reação tinha como coeficientes estequiométricos 1 em todas as substâncias. Então, era 1, 1 e 1, né? Então, nós observamos os coeficientes estequiométricos para a realização dessa conta, né, do nosso cálculo. Mas pode acontecer que algumas reações os coeficientes estequiométricos sejam diferentes de 1, como por exemplo aqui a gente tem 1N2 mais 3H2 que gera 2NH3. Então, quando nós formos realizar os cálculos, nós precisamos observar esses coeficientes. E agora, então, nós faremos um outro exemplo onde nós iremos observar esses coeficientes estequiométricos. Aqui, então, nós temos esse exemplo que eu acabei de citar, 1N2 mais 3H2, que vai formar 2NH3. Então, aqui, nossa tabelinha mudou. E, primeira coisa, observando, né, as fórmulas estruturais da nossa reação, né, que é o primeiro passo, tá? Então, vamos fazer agora um pouquinho mais rápido do que a gente fez antes, tá? Então, primeira coisa, vamos colocar o mais, né? Pois a primeira etapa é endotérmica. E vamos fazer da mesma maneira. Então, abrimos o colchete para separar a primeira parte da reação, tá? Então, a primeira substância é o N2, formado pela ligação N, né, nitrogênio e nitrogênio, formado através de uma ligação tripla, que tem o valor de 944. Então, nós vamos colocar aqui 944. A segunda substância que nós temos participando da reação é o H2, né? HH, ligação simples, que no nosso quadro, 436. Beleza. Só que o nosso coeficiente estequiométrico fala que nós temos 3 moléculas de H2, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse 3 e multiplicar pelo valor da energia de ligação. Então, nós iremos colocar aqui 3 vezes 436, tá? Então, o valor do coeficiente estequiométrico vai multiplicar pelo valor da energia de ligação da substância. E aqui nós encerramos os reagentes, tá? Então, agora a gente coloca o menos, pois nós vamos para a parte dos produtos, que é a parte exotérmica, tá? O que acontece aqui? Nós temos o NH3, que é formado por 3 ligações hidrogênio-nitrogênio, HN, ó. HN, que tem o valor de 390. Então, 3 ligações HN, só que nós temos um coeficiente estequiométrico 2 aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui, né? Esse 2 vai multiplicar a nossa molécula, só que nós temos 3 ligações HN, né? 3 ligações HN, tá? Então, vamos só recapitulando aqui o que aconteceu. Este 2 é o 2 do coeficiente estequiométrico que está aqui. Então, ele precisa aparecer aqui na nossa conta. E a nossa molécula é formada por
3 ligações HN que tem o valor de 390. Então, nós vamos fazer 3 vezes 390, tá? Vamos continuando aqui. Então, a gente calcula separadamente o que está dentro de cada colchete, tá? Fazendo aqui mais detalhadamente para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui a gente vai ter 944 mais 1.308 nos reagentes, 2 vezes 1.170 nos produtos. Então, a gente resolveu aqui o que está dentro desses parênteses primeiro, para depois resolver essa segunda parte. Agora, nós resolvemos a segunda parte, então, nós somamos aqui. Aqui a mesma coisa, ó, nós fizemos essa multiplicação e aí depois nós vamos fazer a soma, tá? Então, aqui, nós chegamos a um valor de 2.252 e 2.340, tá? Então, agora a gente vai fazer o cálculo da equação global. Então, mais 2.252 menos 2.340. Isso vai dar menos 88, tá? Só que agora a gente precisa observar uma coisa. Isso aqui, tá? A amônia aqui, que é o NH3, nós temos 2 mols de amônia, tá? Então, esse resultado que nós obtivemos aqui, esse menos 88, são para os 2 mols de amônia, tá? Só que a variação de entalpia, ela é dada em quilojoules por mol. Isso quer dizer que aquele valor que eu encontro é a cada mol, é para 1 mol, ok? E aqui nós temos 2 mols. Então, esse 88 que eu encontrei é para 2 mols. E o valor que eu preciso encontrar da variação de entalpia é para 1 mol, tá? Então, quando a gente tiver reações que tenham coeficientes estequiométricos, o resultado que nós encontrarmos aqui, nós ainda teremos que dividir por esse coeficiente estequiométrico, porque nós precisamos encontrar o valor para cada mol, tá? Então, nesse caso, nós encontramos menos 88. Mas para nós encontrarmos a variação da entalpia a cada mol, né? Para ser por quilojoule por mol, como nós temos que encontrar, o que nós faremos? Nós pegaremos 88 dividido por 2. Então, o valor da variação de entalpia nessa reação, na verdade, é menos 44 quilojoules por mol, ok? E essa também é uma reação exotérmica. Espero que você tenha gostado do vídeo e que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho do conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato. Então é isso, se cuide, fique em casa. Tchau, tchau!